News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia. Dimara, fim de semana é de clássico dos desesperados. O América na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é 14º, mas está indo ladeira abaixo. É tão desesperado que nem o torcedor está animado, né? Porque venderam pouquíssimos ingressos no primeiro dia da venda, assustador, né? Acho que nem o torcedor está muito... E óbvio, com todo respeito que a gente tem ao América, mas a média do América nesse campeonato tem sido muito baixa, né? Verdade. Então, aí cai muito da responsabilidade para cima do torcedor cruzeirense também, né? Que tem a sua história de comparecer em maior número, né? Claro que o horário, enfim, tudo isso interfere, mas é interessante que nesse momento é o momento que o time mais precisa do torcedor, né? Que ele precisa que ele esteja em campo, que ele apoie, que ele tenha essa condução. Mas os problemas do Cruzeiro são tantos fora de campo, né? A situação é tão complicada, com eleições, cada dia tem um candidato, uma confusão danada, a questão dos jogadores também, e isso acho que está fazendo com que o torcedor fique desacreditando cada vez mais o time e está interferindo diretamente nesse público que a gente está vendo com relação ao clássico. Eu conversei agora há pouco na Toca da Raposa, a expectativa da presença do presidente Zé Perrella, né, nessa conversa que ele promete ter hoje com os jogadores. Deve ter quase um ano que ele não vai lá, né? Tem bastante tempo, né? A gente já tinha cobrado, enfim. Um ano não tem não, mas... É óbvio que é um exagero de linguagem do âncora. Exagero de linguagem do âncora, Zezé. Mas tem muito tempo. Mas que é bom que você vai, tá, Zezé? Mas ele não chegou lá ainda, tá saindo de casa, aí pelo caminho ele vai ouvindo a gente, é bom que ele já fala assim, agora eu tenho que chegar rápido, lá já tô falando. Então, e aí nessa expectativa, não existe uma coletiva marcada com a imprensa, né? A conversa do Zezé, essa história do Zezé tá indo na Toca, é exatamente para conversar com os jogadores. Mas é óbvio que se a imprensa ainda estiver lá, né? E a imprensa vai ficar lá esperando, enfim, ele deve conversar com a imprensa. E o Zezé tem aquela característica também, né? Na entrevista ele não esconde nada, né? Ele vai e ele vai contar tudo o que aconteceu. Você perguntou, ele responde mesmo, né? Ele pode até tentar te dar uma driblada, mas se aprofundar, ele responde. Então fica a expectativa, será que o Zezé vai contar ou não o que está acontecendo, enfim, dessa conversa que ele vai ter com todo mundo. Acho importante essa presença do presidente nesse momento. A gente brinca um pouquinho com a situação, né? Até para dar uma descontraída, mas é uma situação muito difícil do Cruzeiro nesse momento, por tudo que ele tem feito. É o vice-lanterna desse retorno. Existe uma preocupação muito grande, principalmente em termos ofensivos da equipe. Vem aí com Ortigoso e Bobô, né? O Bobô tentando fazer esse primeiro gol dele, mas é um ataque que, sem dúvida nenhuma, olha, gente, com todo respeito, o Montijo é o artilheiro, tudo, mas esses homens de frente do Cruzeiro a gente relata de forma assustadora. Até a volta do Farias, até a volta do Farias mostra isso mesmo, né? O Farias foi um jogador nessa passagem dele pro Cruzeiro que nem de longe lembrou qualquer situação que a gente pudesse imaginar de um reforço efetivo, né? É verdade. Então, acho que isso prejudica muito o Cruzeiro. Do América, o que a gente pode dizer, Dimara? Também numa situação complicada, óbvio, mais complicada que a do Cruzeiro, mas o América, pelo menos, tem apresentado um futebol que preocupa, na verdade, no América, são esses apagões que acontecem, assim, de repente o time, às vezes está vencendo, como venceu o Avaí, cede um empate ali nos minutos finais. O que preocupa é o setor defensivo mesmo, né? Marcar gols, o América tem feito esse papel. Exato. O problema é esse histórico do América está levando gols em todas as partidas, né? Claro que a gente questiona a condição física do América também, que cai um pouco em termos de segundo tempo, mas se a gente for avaliar mesmo esse contexto do América de segunda etapa, ele acabou, na maioria dos jogos de segunda etapa, à exceção desse último, ele até conseguiu segurar um pouquinho, só que daí ele não ataca e nem defende. O problema é esse, né? Cai muito. O preparador físico até fez uma caça às bruxas essa semana, tentando encontrar qual era o maior problema, mas nesse momento o América tem a volta de jogadores importantes, né? O Dudu, o Alessandro, que está aí na expectativa de ser relacionado, o Leandro Ferreira também já treinou ontem. Então, o que é bom para o Givanildo nesse momento? O que é? Talvez essa história do América já ter meio que uma consciência do momento dele, né? E que tudo que ele está buscando nesse momento, né? O que ele conseguir, já pode ser um lucro em relação ao que ele fez até agora. Talvez essa questão de não entrar tão pressionado como o Cruzeiro entra, né? O Cruzeiro pode chegar lá, o América já está lá, né? Então, quer dizer, a afluência do América é tentar sair da situação.
né? E a do Cruzeiro a gente não chega lá. A pressão do Cruzeiro é muito maior. Talvez dúvida. o América possa se utilizar desse histórico da pressão do Cruzeiro para estar tentando sair dessa situação, pelo menos deixar a lanterna, né? Num trabalho que o Givanildo já assumiu, que é muito complicado hoje para o América deixar o rebaixamento, mas que pelo menos possa ter um contexto de time, né? A América que já falou que o Givanildo fica para a próxima temporada, seja na Série B, A, interrogation, né? Porque a gente não tem muita certeza. E amanhã, Dimara, temos aí o duelo dos xarás Atlético Mineiro e Goianiense às 6 da tarde lá em Goiânia. É um jogo pesado para o Atlético, porque o Atlético Goianiense vem de um bom momento e é hora do Atlético mostrar essa recuperação para valer mesmo, né? E nessa rotina do Atlético, claro que o time vai mudar, né? Porque mesmo que você tenha todo mundo à disposição, esse time muda, né? Cada rodada eles dão um jeito de mudar, nem que seja a formação tática, né? Da questão até da função do jogador, como ele fez com o Mancini e o Serginho no último jogo, mas tem sempre essa situação. Pierre, Felipe Souto e Richarlison, ou seja, o esquema de 3 volantes, com o Daniel Carvalho na armação, em que pese o fato de que o Richarlison sai um pouco mais para o jogo, né, chega mais nessa situação, e o Serginho na lateral, como assim, deixando essa titularidade, então mexe mesmo, né, no contexto mesmo da equipe. Claro que é um jogo fora de casa, que o Atlético Goianiense vem nessa recuperação em termos de Campeonato Brasileiro, mas me assusta um pouco o Atlético, a qualidade técnica e ofensiva que ele tem, se resguardar muito fora de casa. Eu acho que você tem que, essa história de eu mudo em função do adversário é muito relativa. Né? Eu acho que o Atlético, pelo que ele busca em termos de campeonato, pela regularidade, pelo aquilo que ele está querendo ainda em termos de brasileiro, que principalmente é deixar efetivamente essa zona de rebaixamento para trás, eu acho que ele não pode mudar a sua forma de jogar. Sobretudo para um grande clube, né? Não tem essa de ficar... tem que mudar. Com todo respeito ao Atlético Goianiense, que tem essa condição de estar melhor hoje, mas não tem cabimento o Atlético tentar se resguardar no jogo contra o Atlético Goianiense, seja qual for a situação que for. Aí vai me lembrar o que o Santana estava fazendo no Cruzeiro, que jogava o time para trás, que aquele desespero todo jogo, era um Deus nos acuda, assim, tudo na tábua da beirada mesmo. Não, e está comprovado que o próprio Felipe Souto e o Pierre têm se resguardado ali atrás e estão ajudando bem o setor defensivo do Atlético, né? Que tem a Valdo Heva, que teve na seleção brasileira. Então, não vejo essa necessidade toda de estar com essa situação de não colocar 2 meias, né? De não ter o Bernardo ao lado do Daniel Carvalho, mas vamos ver o que o Cuca arruma por lá. Muito bem.